Quem são os Eternos? De onde eles vieram? Por que eles só se manifestaram agora? Será mesmo que o último trailer de Os Eternos, ele revelou a verdade sobre os possíveis aí salvadores do mundo nessa próxima fase da Marvel? É isso que eu vou te contar hoje, porque tem muitas coisas nesse trailer que ficaram explicadas demais. Mas será mesmo que a Marvel tá contando a verdade para nós? Ou pelo menos para quem não conhece a história real dos Eternos nos quadrinhos? E eu já vou aproveitar para apresentar para vocês todos os Eternos que vão aparecer nesse novo filme dos heróis da Marvel. Então, vem comigo! Bom, para eu começar a falar de Os Eternos, primeiro eu vou dar uma leve pincelada em quem são os Celestiais e qual a função dos Celestiais no universo. Os Celestiais basicamente são entidades cósmicas que eles viajam pelo universo fazendo experiências. E dessas experiências eles caíram aqui na Terra e fizeram experiências com o nosso planeta. Porém, uma das experiências deles deram completamente errado, que eu acredito que somos nós. Por esse motivo, os Celestiais são divididos em duas ordens, os Celestiais e a Horda. Os Celestiais, eles são responsáveis por fazer a vida nesse universo ou nesse planeta que eles estão fazendo experiência. E se der tudo errado, tem um certo Celestial que é o responsável por dizimar tudo que deu de errado nesse universo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na Terra. O Celestial em questão era o Tiamut, não Tiamat, não vá confundir, é o Tiamut, e esse Celestial era responsável por dizimar a Terra após as experiências dos Celestiais dar errado, né, segundo ao protocolo deles. Porém, o Tiamut, ele era o responsável ali de dizimar, e os Celestiais, que eram em prol da vida, eles traíram o Tiamut e colocaram ele em um sono profundo, o qual esse sono profundo ele pode estar aqui na nossa Terra. E esse é o real motivo que os Eternos no trailer falam que eles têm 7 dias, porque algo inusitado pode acontecer. E eles podem estar se referindo ao Tiamut, a entidade celestial que está prestes a despertar, e ela tem a missão de destruir a Terra. Bom, agora que você já tem pelo menos uma base do que é os Celestiais e o que eles fazem, eu vou aos personagens. E assim eu consigo explicar um pouco do que se passou no trailer e o que esse personagem pode nos oferecer nesse filme dos Eternos. Bom, eu separei aqui em ordens de poderes, né? Eu separei em grupos que podem ser os líderes, aqueles que vão ter uma grande relevância no filme, e os vilões, que também tem vilões dentro dos Eternos. O Ikaris é o primeiro personagem que a gente tem uma proximidade. Ele consegue fazer grandes rajadas de raio usando o poder da energia cósmica. Ele também consegue voar, ele tem a regeneração e a imortalidade. Eu acredito que a Marvel vai nerfar um pouco esse personagem porque ele é muito poderoso, mas eu acredito que é um dos personagens que pode invocar um dos poderes mais poderosos dos Eternos, que é a Unimente. É quando eles se juntam em uma mente só e, mano, parece os Power Rangers, é tipo o Megazord dos Eternos. A próxima personagem que é vivida pela bela Angelina Jolie é Athena. E a Athena, ela, mano, tem várias coisas que eu posso falar aqui dela pra você. Primeiro, que ela é prima do Thanos, isso eu posso explicar mais pra frente em outro vídeo. Segundo, ela também possui o super força, poder de regeneração, porém ela usa matéria de uma forma diferente, ela usa matéria transformando em arma. Então o que a gente pôde ver, essa cena que você tá vendo aí, é justamente o que ela aplica aos poderes delas. Então basicamente todos os Eternos têm quase os mesmos poderes, mas eles usam de maneiras diferentes. E ela também tem uma relação caliente
com um deviante. O deviante que aparece no trailer aí, ele é o deviante Crow, o líder dos deviantes, e é bem provável que no filme a gente tenha uma paixão entre os dois. Um dos personagens que houveram alterações foi a Ajax, que nas HQs ela é homem e agora ela vai ser interpretada pela Selma Hayek. Ela é uma das personagens que desses dois últimos que eu falei também tem muitos poderes, porque além de ter super força, ter várias habilidades de voo, ela pode se comunicar com os próprios celestiais. Nas HQs, ela não se comunica, ou pelo menos ela não pode se comunicar com um celestial, e daqui a pouco eu vou falar pra você qual é esse celestial. Bom, o próximo grupo aí que eu separei, eles têm um grande apreço pela humanidade. Diferente dos 3 outros super-heróis que eu acabei de te apresentar, esses aqui eles burlam algumas regras impostas pelos celestiais. Mas é claro que antes de eu falar deles, se inscreve no meu canal, porque você não sabe como isso é importante pra mim, e já ativa as notificações, assim quando sair vídeo novo aqui no canal você vai ser notificado e vai ser um prazer ter você aqui comigo, beleza? Então bora pra segunda equipe. A personagem Cersei, ela é muito poderosa, mas devido aos problemas mentais que ela tem, e esse é um dos motivos que ela pode começar a ter um par romântico no filme com o Cavaleiro Negro, que vai ser interpretado pelo Jon Snow, como assim você conhece de Game of Thrones. Ela possui o poder de criar ilusões muito facilmente, além de ela ter diversas outras capacidades dos Eternos, que é a regeneração muito rápida e também super força. Isso daí é padrão. Porém, ela tem quase uma inimiga, assim, uma inimiga não, podemos dizer que alguém que se contrapõe aos desejos dela, que é a Sprite. A Sprite, que nas HQs também é uma versão masculina, nesse filme ela vai ser representada por uma menina, que acredito eu que foi muito bom a adaptação. A Sprite, ela foi amaldiçoada, né, para viver dentro do corpo de uma criança. Então, por esse motivo, ela não é tão levada a séria pelos outros Eternos, mas ela também tem quase os mesmos poderes da Cersei, e por isso que as duas às vezes disputam, ou melhor, a Sprite ela insiste em encher o saco da Cersei, e por isso que as duas aí sempre vivem em pé de guerra. Você se lembra que agora há pouco eu falei que a Ajax ela consegue se comunicar com os Celestiais, não é mesmo? Porém, a Sprite ela tem um papel muito fundamental dentro dessa ligação. A Ajax, ela nos quadrinhos pelo menos, ela odeia a Sprite. Por quê? Apesar de ela ter o poder de se comunicar com os celestiais, ela não consegue se comunicar com um celestial em específico. E esse celestial pode ser o celestial que está adormecido. Esse pode ser o grande vilão desse filme, Os Eternos. E por qual motivo ela não consegue se comunicar com ele? Porque nos quadrinhos a Sprite é a responsável de ressuscitar o adormecido, né? O celestial adormecido, e a partir desse momento ela se torna aí uma mensageira desse celestial, porque o plano da Sprite era acordar o celestial adormecido, que era o Tiamut, e usar os poderes desse celestial para tornar ela adulta. Então ela ia se livrar da maldição que ela tinha, fechando os nossos heróis que têm um grande apreço pela humanidade, não que os outros não tenham, mas esses aqui pelo menos, eles fazem algumas coisas que não são permitidas para a humanidade. Nós temos a Makkari, que ela também vai passar por uma grande reformulação. Ela vem como uma personagem feminina e a primeira personagem surda do universo cinematográfico da Marvel. E ela tem todos os poderes dos outros, pelo menos os poderes principais, né, que são regeneração, super força, porém ela se especializou em super velocidade. E assim nós fechamos esse grupo aí dos rebeldes pelos humanos. Não fiquem bravos comigo, porque eu separei esses
aqui como os heróis de segundo plano, porque dentro das HQs eles não têm grande destaque, porém eles são muito importantes quando necessário. E um desses heróis é o Phastos. Ele é um herói que é o ferreiro da equipe, ele constrói os materiais, ele constrói as armas que os Eternos precisam, e ele tem aí um martelo que ele consegue dar rajadas de força nos seus adversários. Segundo personagem que eu acredito que vai ficar em segundo plano é o Kingo, né? Ele representa aí a classe dos samurais. Ao contrário dos outros Eternos, ele não gosta de usar os superpoderes dele, porque ele se especializou nas artes milenares do samurai, né? Dos espadachins. Então ele prefere luta corpo a corpo. Eu acredito que quando ele tiver em um momento de muito perigo, ele vai usar os poderes dele, mas ele, quando não necessita, ele usa os seus poderes, as suas habilidades marciais. Bom, fechando esse grupo aqui dos segundo planos, né, os que gostam de se retirar aí e não chamar muita atenção, nós temos o Gilgamesh, que ele tem uma grande força. Apesar dos outros heróis, os outros Eternos, terem a habilidade de ter super força, o Gilgamesh, juntamente com a Makari, ele se especializou em uma área, a super força. O poder principal dele é a super força, e ele é conhecido como o Esquecido, né? Porque ele também não gosta muito de dar as caras junto com os Eternos em geral. Não que esses três heróis aqui que eu apresentei pra você, eles sejam insignificantes, apenas eles são antissociais, eles não gostam muito de aparecer no grupinho dos amigos dos Eternos. Por fim, o anti-herói. Eu acredito que esse personagem aqui vai dar muito trabalho dentro do filme, porque ele não é minimamente confiável. Ao contrário do Loki, eu acredito que ele não vai ser um anti-herói. Eu acredito que ele vai ser um vilão, vai se juntar aos deviantes ou ao celestial que quer destruir e vai causar muito problema. O personagem Drurk, ele gosta de maldade, ele é o mal em pessoa. Ele se juntou à KGB, para você que não lembra, a KGB é a inteligência soviética que foi responsável por criar o Guardião Vermelho. Ele apareceu lá no filme da Viúva Negra. E ele, participando dos eventos da KGB, ele pegou grande apreço em torturar as pessoas. Os poderes do Drurk é telecinese, ele consegue controlar as pessoas, além de todos os outros poderes de super força, regeneração ele também tem, mas ele pegou grande apreço aí em pegar o poder telecinético, telepático dele, para fazer as pessoas cumprirem o que ele quer. E eu acredito que o Drurk vai ser um dos Eternos mais perigosos desse filme. Bom, ele vai dar trabalho e não vai ser um anti-herói que nem o Loki que a gente gosta. Esse aí vai ser mal de verdade, viu? Bom, esse é o grande elenco de Os Eternos. Deixa aí nos comentários qual foi o Eterno que você mais gostou, que eu citei aqui, porque com certeza esse filme vai ser épico. E se você quer saber um pouquinho mais dos Deviantes, coisa que eu não citei aqui nesse vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre os Deviantes. E a primeira pessoa que eu vou citar nesse vídeo aqui, vou dar um spoiler pra você, é o Thanos. O Thanos é metade deviante. Então a desculpa dos Eternos aí de não se intervir nos assuntos da Terra, justamente porque eles estavam aqui só pra proteger os humanos dos deviantes, não colou muito não, mas eu te espero em um próximo vídeo. Se inscreve no canal, porque só assim você vai receber vídeos novos quando você ativar as notificações, e eu te espero para uma próxima, beleza? Se você gostou, deixa aí nos comentários e vem comigo. Falou, fui, até a próxima.